Esse é mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande pensador, esse grande nome que iluminou o século XX, Jiddu Krishnamurti. E o tema nosso de hoje é o pensamento e a deteriorização dos relacionamentos. Nós vamos investigar aqui qual o papel do pensamento na qualidade dos relacionamentos. Pois é, o relacionamento, como coloca Krishnamurti, é algo fundamental se nós vivemos em sociedade. A vida é relacionamento. Nós não queiramos ou não, nós estamos continuamente em relação com as pessoas à nossa volta, com os nossos parentes, companheiros de trabalho, vizinhos, enfim, com toda a sociedade. E o que nós observamos é que há uma falta de capacidade de relacionamento que é muito ampla. Nós vemos que toda a nossa educação, a maneira como nós somos formados, tanto nas nossas famílias como nas escolas e universidades, tendem a valorizar o individualismo, né? A valorizar o ego. A pessoa deve... O importante é a pessoa conseguir atingir os seus objetivos, o importante é a pessoa ter sucesso na vida. E a questão do relacionamento é colocada em segundo plano. E o Krishnamurti ele coloca uma coisa que é fundamental para que nós possamos perceber o grande engano que existe nessa postura. Ele afirma constantemente: nós somos o mundo está em nós. E um verdadeiro indivíduo não é aquele que está separado. Tem uma palestra do Krishnamurti que ele fala sobre o verdadeiro significado de indivíduo. Indivíduo é aquele que é indivisível. Muito interessante isso, né? Indivíduo é aquele indivisível. Então, se nós estamos vivendo uma vida fragmentada, nós não somos realmente indivíduos. Nós estamos metade aqui, metade lá, querendo agradar um, nós querendo agradar o outro, querendo sucesso, querendo realizar as coisas que são importantes para nós, mas que nem sempre são as que interessam ao coletivo, à sociedade, de maneira que esse sentido o sentido verdadeiro de ser um indivíduo, que é o ser integrado, que ele é uno, ele está de bem consigo mesmo, mas ele faz parte da sociedade. Isso raramente acontece. Então, hoje nós vamos aqui, né, Marcos, investigar por que será que existe tanta fragmentação na sociedade, por que existe tanta corrupção, tanto desencontro, né, entre casais, entre amigos, entre pessoas que vivem próximos, vizinhos, companheiros de trabalho. É algo assim que nós vemos em toda parte. Então, como será possível, esse como talvez não seja a palavra mais indicada, mas a investigação será possível nós levarmos uma vida harmônica, uma vida de respeito ao outro, uma vida em que o outro é escutado, o outro é sentido como parte de nós também? Será que isso é possível? Essa talvez seja a investigação que a gente tem que começar a fazer por aqui, né, Marcos? É isso aí, Edu. Então, vamos lá. O Krishnamurti chega a dizer que o pensamento deve estar fora das relações. Por que isso? Porque o pensamento tem uma tendência a gente ficar utilitarista com ele, né? Então, a gente se relaciona naquilo que nos dá prazer, evitando o que incomoda, buscando a nossa satisfação,
o nosso bem-estar, né? Então, o que que acontece? Quando você fica interesseiro, vamos dizer assim, a qualidade da relação decai, seja ela qual for, né? Não é que o pensamento vai estar fora da relação. O pensamento ele está sempre presente nas coisas práticas. Mas no relacionamento, por exemplo, se a gente não percebe até movimentos inconscientes do pensamento, pode haver, por exemplo, inveja entre dois amigos, né? Isso deteriora a relação. Disputa num casal, muito comum, quem é o dominante, quem é o dominado num casal, quem é a pessoa forte, quem é a mais um pouco mais submissa, né? Então, sempre que há uma disputa de poder, há uma deteriorização do relacionamento, né? Então, eu me lembro daquela passagem do P. Krishna, que foi um professor lá da Índia que trabalhou com Krishnamurti, e que ele dá muitas palestras até hoje, esteve aqui no Brasil várias vezes. Ele falou assim: você ama sua mulher? Por que você ama sua mulher? Se você encontrar uma razão, provavelmente você não a ama. Porque se você disser assim, eu amo porque ela é muito bonita, ou porque ela me faz companhia, ou porque ela é sexualmente maravilhosa, ou porque ela faz uma comidinha incrível, né? Aí você vai ver que o seu modo de amar é todo vem a mim, né? Tudo que você está ganhando, tudo que você está lucrando naquela relação. Em algum momento, ela começa a falhar naquilo que ela te dá ou te provê, aí você já não quer mais, você vai querer trocar de mulher. Assim? Quer dizer, as relações muitas vezes são utilitaristas, né? A gente usa as pessoas para a nossa satisfação. Isso é um grande fator de deterioração, né, dos relacionamentos. E aí você vai ver que o pensamento, quando ele é calculista, quando ele fica querendo levar vantagem, né, ele cria desagregação, ele tira a espontaneidade. A, a, a grande beleza das relações é a espontaneidade, que é quando você faz aquilo de coração, sem cálculo, sem planejamento, é, é, sem, sem um pensamento de um benefício qualquer que você vai oferir, né? Mas na hora que você deixa o pensamento entrar, buscando a sua vantagem, o seu prazer, aquilo que vai te nutrir de alguma maneira, você já perde a espontaneidade, né? Então, assim, eu vejo que é um tema que merece muita atenção, porque é o pensamento que gera todas as complicações. É que nem você falou, Eduardo, o mundo é caótico porque o mundo é mental. E a nossa vida é caótica porque ela é mental. E a gente fica buscando segurança através do pensamento. Através do pensamento é que a gente quer ter a certeza do que vai dar certo, do que não vai dar certo, do que vai acontecer no futuro. Em vez da gente viver o presente, a gente quer estar seguro das decisões que está tomando, com base num processo mental de certeza, de busca de certeza, que é um grande engano e que tira toda a beleza, toda a espontaneidade dos relacionamentos, da vida, né? do próprio desdobrar-se da vida. Né? Então, eu penso que o Krishnamurti tem razão quando ele fala que o pensamento deve estar fora das relações. O que você acha disso, Edu? Pois é, pode parecer muito estranho, né? Você falar para tirar o pensamento do relacionamento, porque nós estamos habituados a sempre estar pensando enquanto nós estamos nos relacionando com alguém, né? Mas, na verdade, se você está pensando sobre alguma coisa, você não está presente, que o pensamento é o passado, né? Os melhores momentos das nossas vidas são aqueles em que nós estamos totalmente absortos, totalmente envolvidos, totalmente, né, conectados. Né? Quando, por exemplo, quando surge algo muito belo, nós até esquecemos de nós mesmos e
ficamos ali totalmente atentos, absortos, né? Envolvidos com aquela beleza. E num relacionamento profundo, os melhores momentos que nós temos com esposa, marido, amigos, é quando nós estamos vivendo assim naquele estado de integração, que nós não precisamos falar nada, não precisamos procurar nada. Existe a plenitude naquele momento de um relacionamento de alma, vamos dizer assim, um relacionamento de coração, em que você não está buscando realizar um projeto pessoal. Você está com aquela pessoa simplesmente porque ela é um companheiro ou uma companheira na vida e vocês dois juntos estão, né, nessa mesma busca, nessa mesma caminhada, um complementando o outro, um ajudando o outro. E para isso você não precisa pensar. Quando você pensa, geralmente você tem uma intenção, né? É como o Marcos falou, né? Você pensa o que eu posso tirar de bom nesse relacionamento. Aí você começa a classificar. Ah, essa pessoa aqui tem isso, tem essas qualidades, tem aqueles defeitos também, mas não vale a pena porque ela é bonitinha, porque ou então se for ao contrário, né? Ele é bonitão, ou ele me traz assim bons papos, né? Ele tem bons contatos, enfim, são muitas razões que levam a esse lado utilitário da vida. E isso é muito comum, né? E quando você leva para esse lado utilitário, quando a pessoa deixa de atender aquela demanda que você esperava que ela atendesse, seja em termos de beleza, seja em termos de disponibilidade, né? Que tanto o marido como a mulher gostam que o outro esteja disponível para si, que o outro esteja sempre pronto para fazer o que ela quer fazer, né? Às vezes, é muito comum no relacionamento entre marido e mulher, um quer ir para o lugar, o outro não quer. Não, eu quero ficar em casa. Não, mas eu quero sair, eu quero ir ao cinema, eu quero a festa, aí eu estou cansado. Então, cada um com seus desejos, com as suas predileções, e raramente há um encontro no sentido de ver o que o outro realmente precisa, né? Em vez de procurar atender as suas necessidades, os seus desejos e aquilo que você imagina que é melhor para você, um bom relacionamento é justamente o contrário. Você olha para a pessoa e, sem que ela fale nada, você já sente o que é que ela gostaria de ter, o que é que ela gostaria de receber, né? É uma coisa de extrema sensibilidade. No relacionamento, a sensibilidade é fundamental. E se você desenvolve cada vez mais a sensibilidade, isso torna o relacionamento algo muito mais profundo, porque um passa a servir o outro, né? Quando os dois estão perceptivos das demandas, das necessidades, do que o outro realmente precisa e serve como apoio, o relacionamento fica muito bonito, porque um está sempre agradando o outro, não para receber algo em troca, mas porque é a coisa mais natural do mundo você agradar a quem você ama. Ou até mesmo quem você não tem um relacionamento tão profundo, mas você sente que você pode agradar, por que não? Você, né, não vai poder dar o auxílio, vai dar uma mão para quem está precisando. Isso é amor, né? É amorosidade, é você pensar antes na necessidade do outro do que na sua necessidade. Você está sensível, aberto. Mas quando o pensamento entra, o pensamento já vê sempre aquilo que é o meu interesse. O eu entrando, dizer, eu quero isso, eu quero chegar a algum lugar, eu quero ter aquela realização, eu quero ter aquele prazer. Isso distorce o relacionamento. O Krishnamurti chega a dizer que a corrupção começa na falta de relacionamento. Muito interessante isso, né, Marcos? Você quer falar sobre isso? Pois é, você introduziu o que eu ia já puxar aqui numa leitura do nosso amigo, chamando ele para conversa, né? O que corrompe o relacionamento?
E uma das coisas que ele coloca é a imagem que um cria do outro. E essa imagem é pensamento, né? Olha o que ele diz. Importa, pois, compreender o que significam as relações. Estamos em relação? Por relações, entendemos estar em contato intelectual, emocional e psicologicamente. Estamos em contato assim? Ou só há contato, relação entre a imagem que você tem de si mesmo e a imagem que tem de outrem? A respeito de si mesmo, você tem uma imagem, ideias, conceitos, experiência, etc. Você tem suas idiosincrasias, tendências, que constituem a sua imagem de si mesmo. Existe essa imagem de si mesmo e a outra pessoa também tem uma imagem de si própria. E quando entram em contato as duas imagens, chamamos a isso relações. Então você veja, quando você cria a imagem do outro, você já não está em relação com a pessoa, você está em relação consigo mesmo. Você está em relação com o que você acha que o outro é. Às vezes o outro está sendo totalmente diferente do que você acha, mas você não está percebendo, porque você só está vendo a própria imagem. E aí, lógico que é uma perda de sensibilidade, como você falou, Edu, né? Porque para a relação ser sadia, você tem que estar inteiro no momento, você tem que estar acordado no momento, você tem que estar sensível no momento. A partir do momento que você projeta com o pensamento para julgar, para comparar, para criar imagem, você já sai do momento, né? E muitas vezes, fazendo pior, você quer viver por antecipação. Então você começa um relacionamento pensando assim, será que vai dar certo? Ah, não vai dar certo, porque a pessoa tem tal defeito, ou tem isso, ou tem aquilo, não vai dar certo, não quero, né? Ou então você faz uma imagem idealizada de que a pessoa é o príncipe encantado, a princesa maravilhosa, perfeita, tão perfeita que você se apaixona. Aí depois você vai vendo os lados que vão aparecendo que não são tão lindos assim, né? E aí a coisa se degrada, né? Então você vê que ao invés de viver o agora, você quer viver o futuro por antecipação. E nesse tipo de atitude do pensamento, você corrompe o relacionamento e, na maioria das vezes, cria conflito. Porque se você estiver totalmente atento ao agora, você vai ter a sensibilidade para agir de uma maneira não conflituada, né? Mas na medida que você está meio anestesiado, que você não está acordado e atento ao agora, estou falando daquela atenção espontânea, não uma atenção forçada, né? O que acontece? Você não percebe as necessidades do outro, você só está preocupado com as suas, com aquilo que você não está recebendo do outro, né? E, consequentemente, se estabelece o egocentrismo na relação, que vai afastando as pessoas, que vai corrompendo, que vai degradando, e aí as pessoas se separam, se afastam, né? Para depois começar de novo outras relações, sempre buscando o seu próprio preenchimento. E isso quem faz é o pensamento. Por isso, para mim, faz muito sentido essa coisa da gente perceber como o pensamento torna a relação utilitarista, né? Só mais uma citação aqui do nosso amigo. Posso comentar, antes de Claro, você claro, passar para a claro, próxima claro, citação? claro. Essa questão da imagem, eu acho uma coisa muito séria, porque você, quando cria uma imagem, aquela imagem se congela, ou seja, ela é algo que você armazena na sua memória e aquela imagem define o que a outra pessoa é. Isso que é interessante. Como a imagem é algo estático, é algo que pertence à memória, ela não admite que o outro, né, com quem você está se relacionando, seja diferente do que a imagem que você criou
e projetou. Então, por exemplo, duas pessoas casam, né? E o marido faz uma imagem, né, que está casando com uma mulher que ele acha ideal, uma mulher bonita, uma mulher que é inteligente, que é prestativa. Então, tem uma série de requisitos que ele vai colocando naquela imagem. Só que a vida real, as coisas são diferentes. E cada pessoa ela tem assim um repertório muito grande de maneiras de ser, de maneiras de agir, maneiras de pensar. E ninguém é para sempre igual, felizmente, né? Porque nós estamos sempre nos adaptando, crescendo e modificando as nossas visões de mundo e aprendendo com a vida também. Então, o, o marido casou e tinha a imagem da esposa, por exemplo. Só que a esposa muda, né? Assim como ele muda também. Mas a imagem não mudou. Então, aí surge aquele conflito, né? O marido gostaria que a esposa fosse aquilo que ele imaginou que ela fosse, ou pelo menos o que ela demonstrou num certo momento que ela seria, e ele incorporou a imagem. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que nós estamos estudando, investigando, baseado nos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Essa é uma investigação que é feita não só entre nós dois, eu e o Marcos, mas com todo o grupo que está aqui conosco, no YouTube, no Zoom e também em casa. E hoje nós estamos conversando sobre um tema fascinante, que é o pensamento e a deteriorização dos nossos relacionamentos. Porque o pensamento, né, quando mal utilizado, contribui para que haja uma perda de qualidade nesses nossos relacionamentos. Então, enquanto eles estavam namorando, ela estava sempre bem arrumadinha, o que é natural, né? Eles vão sair, né? Vão para um cinema, vão passear, etc. Cada um está sempre, né? Cheiroso, arrumadinho. Aí casa, né? E aí é diferente, porque aí surge a dificuldade, né? A pessoa, às vezes, não acorda de uma maneira tão tranquila como era de se esperar. Sempre tem dias que você não está tão bem assim, tem um problema de saúde, um mal-estar. Enfim, são muitas razões que levam a pessoa a mudar o espírito, mudar a maneira que ela se apresenta para o outro. E aí começa o conflito entre a imagem e aquilo que está sendo vivenciado. Aí o marido, por exemplo, pode chegar e dizer: poxa, você me enganou, você criou uma imagem que não é real, você me mostrou para mim uma face e, na verdade, você é diferente, então você está me enganando. Mas não é que ela esteja enganando, é que nós temos realmente um repertório muito grande de maneiras de ser e essas faces vão se transformando, né, em função das circunstâncias e com o correr dos anos também. Então, não é que houve uma traição, a pessoa não mudou. Na realidade, as pessoas mudam mesmo, e essa mudança é natural. E você aceitar o outro como ele é a base do bom relacionamento. Porque se você está esperando um relacionamento com uma estátua, com algo estático, então realmente é uma coisa muito fria, uma coisa muito sem alma, né? E é muito bom quando o casal ou os amigos crescem juntos, aprendem juntos, superam as diferenças e os momentos também difíceis juntos. Isso é que fortalece um bom relacionamento, fortalece o amor. Você falando aí, Edu, ontem eu fui num casamento. Casamento de dois jovens bonitos, né? Uma moça bonita, um rapaz bonito, uma festa primorosa, tudo muito bem. E é bonito ver aquelas declarações no altar, é bonito ver
quando tanto a noiva quanto o noivo choraram juntos. É lindo, né? E é realmente bonito. O problema é que, para você dar continuidade a essa qualidade do relacionamento, vamos dizer assim, é preciso que haja diálogo na hora que as coisas aparecem, é preciso que não haja essa coisa de se colocar em primeiro lugar, é preciso ter ouvidos para ouvir o outro, né? Ter abertura para o outro. Então, o grau de egoísmo ou de inegoísmo no relacionamento é que vai dar o sucesso ou a derrocada do relacionamento, né? É, isso depende das atitudes a cada instante, a cada momento, né? Porque, como você falou, no início tudo são flores. Aí depois ele quer ir para o futebol, ela quer ir para a balada, eles não conseguem conciliar, aí começa aquela dificuldade. Então, se não houver realmente esse doar-se, que aí já não é o pensamento, é uma atitude espontânea, né? Porque o doar-se calculista também não existe, né? Aí já é uma troca, já é uma barganha, já é um interesse. Eu te dou isso para você me dar aquilo. Ainda que sejam necessários acordos num relacionamento, né? Mas se a tônica for o autointeresse, ele vai degradar de qualquer maneira. Aí diz o nosso amigo: uma sociedade baseada no uso mútuo. Olha só a expressão que ele está dizendo aqui: uso mútuo. Quando cada um está no relacionamento, um está usando o outro e vice-versa. Uma sociedade baseada no uso mútuo é a raiz da violência. Quando fazemos uso de outrem, só temos diante dos olhos o fim que desejamos conseguir. O fim, o ganho, impede as relações, a comunhão. Uma sociedade cuja estrutura está baseada na mera necessidade, quer física, quer psicológica, gera forçosamente conflito, confusão e sofrimento. A sociedade é a projeção de você mesmo em relação com os demais. Então, a necessidade, quer física, quer psicológica, pode ser a necessidade sexual, necessidade financeira, né? A necessidade de companhia para fugir da solidão, né? Aí também a necessidade psicológica, né? Tudo isso acaba caindo no uso recíproco, que aí forçosamente vai gerar uma deterioração e uma sociedade conflituada, porque as relações vão ser conflituadas, né? Aí ele diz: por que há conflito entre as pessoas? Ora, não são todas as relações mútuas um processo de autorrevelação? Ou seja, é na relação que o nosso ego vem à tona, é na relação que ele fica exposto às nossas reações, né? Em outras palavras, nesse processo de relação, você está se revelando a si próprio, está descobrindo todas as condições do seu ser, o feio e o agradável. Então, você vai ver que o autoconhecimento ele se dá através das relações. Mas perceber que é o pensamento que nos faz ficar interesseiros, que é o pensamento que nos faz fazer uso do outro, que é o pensamento que nos tira a espontaneidade, porque gera inveja, gera comparação. Não tem coisa mais deplorável do que você comparar pessoas, né? Tal fulano me dá isso, tal cicrano me dá aquilo, né? Quer dizer, é uma coisa totalmente interesseira, né? Isso é o pensamento que faz. Então, o pensamento ele tem nele, ele que foi feito para as coisas práticas, né? Para você saber qual é o caminho mais curto para chegar num lugar, qual a maneira melhor de consertar alguma coisa, né? O pensamento é feito para tudo que é prático. Quando ele entra nas relações, ele corrompe, porque ele nos faz interesseiros, ele nos faz fazer uso das pessoas para o nosso bel prazer, para a companhia, para a satisfação, seja ela sexual, seja psicológica, seja financeira,
Então, o pensamento ele traz todos os germes da corrupção. E a única maneira de você não permitir que as relações se corrompam é estar muito atento ao emaranhado que ele cria. Porque ele cria um emaranhado de interesses. E se você não perceber, ele vai tirar toda a espontaneidade, toda a pureza de uma relação. Fala aí, Edu. Então, aquilo que eu estava dizendo, que o Krishnamurti afirma, né, que a corrupção começa na falta de relacionamento. Isso é algo que a gente pode observar. Por que a gente pode afirmar isso? Por que ele afirma isso, que a corrupção começa na falta de relacionamento? Porque quando existe aquele estado de separatividade, aquele estado em que eu quero apenas o meu e o outro não importa muito, aí começa a corrupção. A corrupção na política, por exemplo. O que está... Por que existe corrupção na política, por exemplo? Porque cada político tem interesses pessoais. Ele está ali naquele cargo, geralmente com objetivos muito pessoais e egoísticos também. Então, ele, para conseguir atingir os seus objetivos, ele acaba se corrompendo e corrompendo os outros também, porque a corrupção é uma forma de você beneficiar a si e ao seu grupo em detrimento de alguém que está perdendo. Na corrupção, sempre alguém está perdendo. Assim, é uma atitude gananciosa, egoísta e separatista ao mesmo tempo. E é uma indicação da falta de sensibilidade, da falta de relacionamento também. Existe o relacionamento puramente utilitarista. Então, surge então a pergunta: será possível acabar com a corrupção? E qual seria o caminho para acabar com a corrupção? E essa não é uma pergunta muito fácil de responder, porque a gente vê muito corrupção na política em todo lugar, não é só no nosso país, em todo mundo a gente vê a corrupção, em alguns lugares mais do que outros. Então, será possível viver de forma diferente, em que as pessoas vivam não só para si, mas para o bem comum? Esse é uma coisa difícil, né, de você imaginar. Como é que nós chegamos a uma sociedade tão egoísta, tão corrompida, que não se relaciona e onde cada um quer apenas o seu, realizar as suas aspirações, as suas vontades, os seus objetivos pessoais, e o resto não importa tanto. E até o aquecimento global é uma demonstração de que as pessoas não estão preocupadas com o bem comum e acabam prejudicando a si mesmas, porque quando você prejudica toda a sociedade, aquilo que você provocou, né, de mau desmatamento, queimada, poluição, acaba revertendo sobre todos, inclusive sobre você mesmo. Então, é um ato de ignorância, de incapacidade de ver o todo. Então, me parece que um dos caminhos para nós conseguirmos superar esse egoísmo burro que gera a corrupção é começar a induzir as pessoas ou educar as pessoas para que elas desenvolvam a sensibilidade, para que elas abram os olhos e vejam uma realidade que é tão clara, né, que você não pode viver sozinho, você não pode cuidar apenas do seu interesse, porque ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha nesse mundo. Se você polui o ambiente, essa poluição prejudica a todos. Então, essas coisas que parecem tão óbvias não são óbvias para a maioria das pessoas. E o desafio que se coloca aqui entre nós é qual é a postura que nós devemos ter nos nossos relacionamentos para reverter essa condição de egoísmo profundo e de corrupção também que está espalhada
em toda a nossa sociedade. Edu, a corrupção não é só passar dinheiro por debaixo da mesa. A cultura do interesse é a cultura corrupta, né? Você vê que a maioria dos políticos vão para a televisão e fala assim: eu quero fazer o bem para você. Mas isso não é a verdade. A motivação real dele é assim: eu quero me eleger, né? Então, assim, Eu aí quero ganhar quando muito você, dinheiro depois que me eleger. não, e até poder, né? Aí você vai ver a própria estrutura de governo. Ou o cara é da oposição ou ele é do governo. Se ele é da oposição, tudo que o governo apresentar, ele é contra. Se ele é do governo, tudo que o governo apresentar, ele é a favor. E para ele ser do governo, ele tem cargos. Aí, se ele vota contra o governo, os indicados dele são demitidos dos cargos, né? Então, isso é corrupção, né? Então, Então, onde há interesse, a corrupção. E aí, se você, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento, até mesmo no relacionamento comercial, existe alguma quantidade de interesse. Mas, mesmo assim, você precisa ser ético, você precisa ser correto, você precisa ser verdadeiro, né? Se você exagerar no interesse e atropelar, já é corrupção também, né? E aí o Krishnamurti fala nessa coisa da imagem que gera o interesse, que, por sua vez, gera corrupção. Olha o que ele fala. Olhar sem conhecimento, que é sem imagem, né? Olhar sem conhecimento sua esposa, seus filhos, os fatos que ocorrem nas relações é vê-los sem as mágoas, inimizades, crueldades, insultos, imposições do passado. Tudo isso que faz parte do conhecimento desapareceu e você olha diretamente para o que é. Esse mesmo olhar é a mais elevada forma de sensibilidade. Então, para haver esse olhar para o que é, né, que não gera corrupção, é preciso você se esvaziar de todo esse passado onde tem mágoas, inimizades, e poder olhar de uma maneira nova. Isso vale para qualquer relação. Isso vale para a relação pessoal, de casal, familiar, profissional, de vizinho. Se a gente já olha para a pessoa com a imagem que a gente fez daquela pessoa, pronto. A semente da corrupção já está lançada e não vai haver essa sensibilidade que vem desse novo olhar, que vê que você sente a pessoa, que você sente a necessidade dela, que você sente a aspiração dela. Você entra numa relação direta com ela quando existe essa sensibilidade. E quando falta essa sensibilidade, vem a relação de uso, a relação de conveniência, né? Por isso é que a gente tem que estar atento ao pensamento, muito atento, muito cuidadoso. Não é que a gente não vai pensar mais ou que a gente vai ficar demente, mas que a gente precisa desacreditar nas verdades que ele cria a respeito dos outros, né? Nos preconceitos que ele cria a respeito dos outros. Ele perde a coisa mais sagrada, que é o relacionamento no agora. Ele perde porque ele deixa de viver o agora. Ele vai na busca da sua segurança, das suas certezas, do que, entre aspas, só vai dar certo, tem que dar certo, né? E nisso aí há um atropelo, a insensibilidade, a falta de percepção e tudo mais, né? Então, assim, como já está quase na hora de abrir para os nossos amigos, o que eu queria deixar como uma reflexão desse tema. É possível deixar o pensamento fora dos relacionamentos? Não que você não vá pensar, mas que a sua motivação nos relacionamentos não seja ditada pelo pensamento, a sua motivação seja viver o agora com sensibilidade, com plenitude, com cuidado com o outro, e não pensando nas suas necessidades que o outro deva satisfazer.
né? Isso pode ser a grande virada para um soerguimento da qualidade das relações, ao invés da deteriorização delas. E eu acrescentaria, perfeito você colocou, que é possível nós observarmos o nosso pensamento, né? Quer dizer, quando nós agimos de forma egoísta, quando nós fazemos alguma coisa e nós percebemos que nós estamos agindo apenas para satisfazer os nossos interesses e não respeitamos tanto a vontade como as necessidades do outro, né? Seja esposa, amigo, vizinho. Isso é algo que é perceptível, né? Quando, às vezes, você age automaticamente, porque o pensamento, às vezes, se torna uma reação automática. Acontece tal coisa, você reage e vai fazendo daquela maneira. Se você estiver atento, você pode até falhar, você pode até ser egoísta, mas você percebe o que está acontecendo, você percebe o que você fez. E aí você não vai chegar e começar a brigar com você mesmo, que isso não adianta. Mas o fato de você observar e entender o que está acontecendo, perceber que você está sendo intolerante, está sendo egoísta, não está sensível às demandas e necessidades do outro, é o primeiro ponto para você cada vez mais desenvolver essa sensibilidade. A sensibilidade ela não vem de graça, é um trabalho. Desenvolver a sensibilidade faz parte da autocultura. É você observar cada momento da sua vida e perceber quando você está está levando uma vida autocentrada e quando você realmente está aberto para o outro, né? Você não está querendo chegar a lugar nenhum, você está apenas ali vivendo com plenitude, com beleza, com amor. E o que a gente ganha com uma postura inegoísta é uma coisa fantástica, né? Vem aquela felicidade, aquela alegria de servir, de estar de bem com a vida, de estar de bem com todas as pessoas. Isso traz uma grande alegria, né? Aliás, a pesquisa que foi feita não faz muito tempo sobre felicidade diz que as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que têm bons relacionamentos, que têm muitos amigos, que conseguem se relacionar bem com a maioria das pessoas à sua volta. Então, um bom relacionamento é um indicador de estar de bem com a vida e de alegria. Então, o fato que o Krishnamurti coloca é que nós podemos observar nós próprios e podemos melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos e, com isso, construir também um mundo melhor. Estamos chegando ao final do nosso programa Diálogo sobre a Vida. Vocês estão convidados a estar sempre conosco e nós temos o nosso canal da União Planetária, o canal Suprem, no YouTube, onde esse programa estará disponível em breve, mas vocês podem também acompanhar os programas anteriores, estão todos lá disponíveis para que todos possam acessar, estudar ou mesmo relembrar o que já foi visto antes. E eu peço também que vocês, se não o fizeram até hoje, se inscrevam no canal Suprem, assinem o sininho para receber as notificações e tomem também conhecimento da campanha de financiamento coletivo, o ingresso no Clube Suprem, que está em andamento hoje. Se informem sobre isso. Até a próxima, estejam conosco.